Fala galera maravilhosa! Histologia, tecido conjuntivo. Puxa a vinheta, Charles Darwin. Maravilhosa, tecido conjuntivo. Já postei aí uma aula sobre tecido epitelial. Vou colocar o linkzinho aqui, ó, para você, se quiser assistir essa aula antes de assistir essa, é só clicar aqui, ó. Clicando aqui, você vai ser mandado lá para a aula sobre tecido epitelial. Se você já assistiu ou não vai assistir, continua aqui comigo em tecido conjuntivo. Muita gente acha difícil histologia, mas na verdade não é, muito fácil, é tranquilo e calmo. Existem aí umas características bacanas que você tem que conhecer. Então, não coloque na sua cabeça que é difícil, coloque que é fácil. Se você colocar que é difícil, você não aprende. Então vamos lá. Tecido conjuntivo é um tecido que tem características mais complexas em comparação com o tecido epitelial, mas é um tecido também muito fácil de você aprender porque eles têm funções específicas. Mas vamos lá começar aqui essa bagaça. Galera, o tecido epitelial é um tecido que vai dar suporte a qualquer outro tecido, beleza? Então é um tecido que vai estar em todo o seu corpo. Todo o seu corpo vai existir tecido conjuntivo. Patrick, mas por que todo o meu corpo vai ter tecido conjuntivo? É mesmo. Por que será que todo o seu corpo tem tecido conjuntivo? Porque, na verdade, diversos tecidos fazem parte do tecido conjuntivo. Por isso que é muito fácil a gente usar essa expressão. Ou seja, tem aí em torno de 5 tecidos conjuntivos, então vai estar em todo o seu corpo. Esses 5 tecidos conjuntivos que fazem parte do grande tecido conjuntivo, todos têm a mesma origem embrionária. Todos partem do mesmo folheto germinativo. Lembra que eu falei a vocês que existe dentro do desenvolvimento embrionário lá o que chamamos de diferenciação celular, onde acontece a formação dos folhetos germinativos. Nós somos animais triblastos, nós temos ectoderma, mesoderma e endoderma, e é a partir desses 3 folhetos que vai dar origem aí aos órgãos e tecidos do nosso corpo. Se perguntarem para você em alguma prova, qual é a origem do tecido conjuntivo? Seja ele qual for, não esqueça, mesoderme, tá bom? Então, como é que ele está dividido? Você vai ter o tecido conjuntivo propriamente dito e você vai ter os tecidos conjuntivos especiais. Aí vai ter o cartilaginoso, o ósseo, o sanguíneo e o adiposo. Para facilitar a sua vida, eu elaborei um slide bacana caracterizando todo esse tecido. Ah, Patrick, por que tu usa sempre slide? Por que eu uso slide? Eu uso slide, galera, não porque eu dependo disso, mas é para poder você copiar bonitinho no seu caderninho aí quando você for transcrever agora. Então, quando eu monto para você esse slide, eu monto pensando em que você vai copiar. Então, futuro médico e futura médica, copie, deixe de ser preguiçoso. Eu vou lá passando os slides e você vai copiando. Algumas informações que com certeza eu falo entre as coisas que tá no slide, também se você achar necessário, copie. Olhe, quando você copia, você aprende. Não esquece disso, tá bom? Então vou jogar aí uma imagem caracterizando para você o tecido conjuntivo. Se liga aí. Show! Beleza! Pegou o caderno aí? Pois é, pega o caderno, faça isso não. Se caso você esteja em um lugar que não tenha nenhum material, tudo bem, assiste aí bacana e tenta aí assimilar o máximo. Então, né, tecido conjuntivo, eu já adiantei algumas coisas para você, então vamos aqui só recapitulando. Presente em todo o nosso corpo, né, tem em todo o corpo, eu já falei o porquê. Apresenta substâncias intercelulares, o que varia de tecido para tecido. Olha só. No tecido epitelial, ele é pobre em substância intercelular. Já o tecido conjuntivo ele é riquíssimo em substância intercelular. Você vai ver aí que tem água, carboidrato, lipídio, proteína, mas existe aí também as fibras que você vai ver que nesse tecido aí, elas vão ser bem evidentes. Então, quais são os tipos de tecido conjuntivo? Tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo ósseo, tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido conjuntivo hematopoético, que é o tecido conjuntivo que você conhece como
tecido conjuntivo sanguíneo. Então esses aí são os 4 tipos que existem desse tecido aí. Você pode também encontrar o seguinte, dizendo para você que o tecido conjuntivo propriamente dito é o que não é especial, porque na realidade o ósseo, o cartilaginoso e o hematopoético, eles são considerados os que são, digamos que, os especiais, entende? E ainda faltou eu colocar um aí, faltou eu colocar o adiposo. Tecido conjuntivo adiposo também eu esqueci de colocar aqui, mas também tem aqui tecido conjuntivo adiposo. Olha aí, esses tecidos aí tem eles em toda parte do nosso corpo. Aí nessa imagem aí você pode perceber que tem aí as suas células e alguns lugares que eles podem ser encontrados. Agora, olha só, existe algo bacana que eu preciso que você nunca esqueça. É a questão de algumas células que existem nesse tecido que, cara, bicho, na moral, é importante. Vá por mim. Olha outra coisa que eu acho legal. Células terminadas com blastos são células que estão em atividade. Muita atividade. Células que são terminadas com cito tem pouca atividade. Essa informaçãozinha é bacana porque muitas vezes a gente vê isso no contexto de uma questão. Fibroblasto, fibrócito, esses termos assim são legais você aprender porque blastos são células que estão em muita atividade e cito, pouca atividade. Olha só, existem algumas células que eu quero que você saiba o nome e talvez as suas funções. Células mesenquimais. Galera, essas células são células que têm a capacidade de originar qualquer outra célula de tecido conjuntivo. São células indiferenciadas. Os fibroblastos também são células desse tecido aí. É uma das células. Existem várias, eu estou colocando aqui só algumas, para você poder ver como tem células que são muito importantes. Os fibroblastos produzem as fibras. Os adipócitos armazenam substâncias de reserva. Você vai ver isso aí em tecido adiposo. Nós temos os mastócitos que participam das reações alérgicas, são células aí de defesa e produz 2 substâncias bacanas, que é a heparina e a histamina. E não é só essa célula que vai fazer essas 2 proteínas não, heparina e histamina não. Outras células vão também produzi-las. Mas elas são importantes, pessoal, porque a histamina, ela aumenta a permeabilidade dos vasos sanguíneos. Isso é importante para que aconteça a saída de água das células. Lá para dentro, a água sai de dentro da célula e vai para o tecido. Isso acaba sendo muito importante. E a heparina, ela é um anticoagulante natural. Então, são 2 substâncias importantes que essa célula aí produz. E tem os macrófagos, que são células que fagocitam agentes invasores, né? Quem nunca ouviu falar aí no macrófago, pelo amor de Deus, macrófago são células fagocitárias. Então, olha só, eu só queria demonstrar aqui algumas coisas sobre cada tipo de tecido. O tecido conjuntivo propriamente dito é aquele tecido que realmente vai fazer a função cujo nome do tecido conjuntivo descreve. Que no caso é a função da sustentação e da nutrição dos tecidos adjacentes, que vão estar lá presentes em todo o nosso corpo. Então esse tecido aí ele vai realmente agregar a função de conjuntivo, né? Ele vai ser o elo entre todos e qualquer tecido. Esse tecido ele pode ser classificado como frouxo e pode ser classificado como denso. Isso acaba sendo importante porque não é que tenha função, tipo assim, o frouxo tem tal função e o denso tem tal função. Não, é só a organização do tecido. Porque no frouxo, o material extracelular ele vai estar lá para preencher todo o espaço vazio que existe entre os tecidos. Isso vai ser muito importante. Então o frouxo ele vai preencher todo o espaço vazio que há entre os tecidos. O denso ele vai ter uma organização melhor. Mas assim, o denso ele pode ser classificado como modelado e não modelado. O modelado, o tecido conjuntivo, propriamente dito modelado, ele, galera, vai estar formando o tendão. Note que o tendão é uma estrutura bem rígida, bem consistente. Então isso aí se dá
por conta de fibras que existem nesse tecido, que eu vou já comentar sobre elas. E o tecido conjuntivo não modelado, na realidade, é aquele que vai formar a nossa derme, lá no tecido epitelial. Na pele, desculpe, na pele. Porque na pele vai ter epiderme, que vai ser tecido epitelial, e vai ter derme, que vai ser tecido conjuntivo. Então essa derme aí, ela é formada por tecido conjuntivo propriamente dito. Dentre as substâncias que estão presentes aí nesse tecido conjuntivo propriamente dito, a gente vai encontrar as fibras. As elásticas, as colágenas e as reticulares. Vale salientar que essas fibras elas são muito importantes porque vão dar toda a consistência do tecido, pessoal. A fibra elástica ela é importante porque se você reparar, se você puxar uma parte aí do seu corpo, aí da sua pele, você vai ver que ela volta ao normal. Porque justamente ela é rica nessa substância, nessa fibra elástica, né? Elastina, que no caso é a proteína presente nessa fibra. A fibra colágena é uma fibra muito rígida. E ela, além dela ser a mais rígida, ela vai ser a mais abundante. As reticulares elas vão ser também rígidas, mas vão ser um pouco mais finas. Mas no geral essas três fibras aí são muito importantes e estão presentes nesse tecido conjuntivo propriamente dito. Olha só, o tecido conjuntivo adiposo, ele também é muito facinho. Ele é um tecido de reserva. Ele vai ser arrumado por células adiposas e lá vai estar armazenando muita gordura, muito lipídio. Olha aí como essas células são cheias. Então, quanto maior essas células, quanto mais gordura essas células elas armazenam, você vai ter mais energia, mas também você vai ter também, né? Você vai estar engordando, porque essas células aí elas têm um alto potencial de reserva. Vários animais que hibernam, eles têm um tecido adiposo bem grande mesmo para poder armazenar o máximo que tem de gordura para poder, quando ele estiver hibernando, ele ficar utilizando essa energia. Então, o tecido adiposo acaba sendo uma reserva muito importante para o nosso corpo. O tecido cartilaginoso, pessoal, é o tecido que existem algumas informações que eu quero que você saiba. Esse tecido, pessoal, ele vai ser rico em substância intercelular. Água, proteína, vai ter aí fibra, mas tem algumas que eu quero que você conheça. As fibras colágenas e elásticas vão estar presentes aí nesse tecido. Eu falei agora há pouco das que tinha no conjuntivo propriamente dito, então essas aí também vão ter basicamente a mesma função. Mas existe o ácido hialurônico, que é a cola natural, né? É a que vai ajudar o tecido cartilaginoso se ligar a algumas estruturas do nosso corpo. Então esse ácido hialurônico, Ave Maria, quase que não saía. Ele vai estar ajudando justamente nessa questão de unir os tecidos cartilaginosos com outros tecidos. Esse tecido, pessoal, cartilaginoso, vale a pena lembrar que ele é um tecido avascular. E por ser avascular, ele vai ter uma certa dificuldade de conseguir nutrientes. Então, quem é que vai nutrir o cartilaginoso? Ah, Patrick, eu já sei. Quem vai nutrir vai ser o tecido conjuntivo. Cuidado. Quem vai nutrir o tecido cartilaginoso são as células do pericôndrio, que são células especializadas justamente nessa questão de nutrir o tecido cartilaginoso. Agora, com relação a algumas infecções, o tecido cartilaginoso ele é vulnerável, se caso ele sofra algumas infecções, ele vai ter um pouco de dificuldade, porque como não é o tecido conjuntivo que vai estar lá nutrindo ele, algumas células de defesa vão ter certa dificuldade de ajudar o tecido cartilaginoso, beleza? Olha só, a cartilagem hialina, elástica e fibrosa também são cartilagens bastante comuns desse tecido cartilaginoso. A mais frequente é a hialina, a mais flexível é a elástica, e a que vai também ter uma grande resistência vai ser a fibrosa. Então, essas são as informações que eu quero que você saiba sobre o tecido cartilaginoso. E olha aí as partezinhas do nosso corpo onde a gente vai encontrar cartilagem. Os ossos, traqueia, orelha, nariz. Tecido ósseo. Galera, o tecido ósseo, lembre, osso, ele não é o tecido, osso é um órgão. Osso é formado por vários tecidos, viu? E sem contar que o osso ele é um produtor aí de várias células. O osso, pessoal,
ele vai ter duas células que eu quero que você não esqueça delas. O osteoblasto e o osteoclasto, que são células ligadas justamente ao processo de formação do osso e ao processo de disponibilidade de disponibilizar cálcio para o sangue. O osteoblasto ele vai estar formando o osso e o osteoclasto ele vai estar degradando o osso. Nosso osso ele constantemente é degradado por osteoclastos e formado por osteoblastos. Por isso que o seu osso, pessoal, ele vai se modificando, ele vai trocando o osso. Praticamente seu osso todinho ele é trocado aí de tempos em tempos. A ossificação ela pode ser endocondral e membranosa. A endocondral é quando o molde é de cartilagem e a membranosa é quando o molde é de colágeno. Então, se caso alguém pergunte para vocês numa prova aí, endocondral é quando a ossificação é o processo de quando o osso ele passa a existir. Endocondral é quando o molde é de cartilagem e membranosa quando o molde é de colágeno. Então não esquece disso, beleza? E olha aí os osteoblastos e os osteoclastos trabalhando aí na produção dos ossos. Olha só, o tecido hematopoético, que é o sanguíneo, ele também vai ser muito importante. Essa imagem aqui eu coloquei do livro de Amabis. Quem nunca viu esse livro aí, dou a maior sugestão que você veja esse livro aí. É um livro muito bom, beleza? E vai estar trazendo para você aí muitas informações boas. Nessa imagem aí escaneada, traz os componentes do sangue, que justamente esse hematopoético é o tecido sanguíneo. Então nós temos o plasma, nós temos a hemácia, os leucócitos e as plaquetas. O plasma, pessoal, nossa, é importante demais. É nele que vai estar presente aí as hemácias, os leucócitos, plaquetas. Então o plasma ele é riquíssimo em várias substâncias, como você pode ver aí. Tem muita água, tem sais minerais, tem proteínas, tem hormônios. E vai estar justamente aí ajudando a transportar todas as moléculas que tem no sangue. Só que o plasma também tem algo importante que eu quero que você saiba. É a presença de algumas proteínas que são muito legais. As proteínas albuminas e as proteínas imunoglobulinas. São proteínas por demais importantes. As imunoglobulinas, pessoal, são proteínas de defesa, né? Vão estar aí ajudando, atuando como anticorpos. E as albuminas também são proteínas que vão estar ligadas ao transporte de gordura, de lipídios, de ácidos graxos. Então são proteínas bem importantes presentes aí no nosso plasma. A hemácia, você pode encontrar ela sendo chamada de vários nomes. Hemácia, eritrócito, glóbulo vermelho. E elas são formadas a partir de eritroblastos. Olha só, a hemácia é uma célula anucleada. Beleza? É uma célula anucleada, mas ela nasce com núcleo. A questão é porque ela desenvolve essa especialização para poder transportar o máximo de oxigênio e gás carbônico. Então, olha aí, uma célula eritroblasto dando origem a uma hemácia. Ela perde seu núcleo, perde as suas organelas e dá origem a perde as membranas e dá origem à hemácia, essa célula aí que é transportadora de gases, importante demais. A hemoglobina, a proteína que vai estar na hemácia, que também vai estar ligada a processos de, se caso aconteça carência de ferro, de anemia. Vários tipos de anemia existem também, que vão estar ligados justamente à molécula de hemácia, beleza? E sobre a questão de leucócitos, eu não vou falar de todos, eu vou falar de leucócitos já em se tratando de defesa do nosso corpo, porque os leucócitos eles fazem a defesa do nosso corpo. Então olha aí uma demonstração de células de defesa do nosso corpo, os leucócitos, e olha aí as células que podem fagocitar. São células que justamente vão estar aí matando alguns organismos, micro-organismos que entram dentro do nosso corpo, e os linfócitos também vão estar fazendo isso também. Muitas células vão produzir anticorpos, outras células vão fagocitar. Então aí existe essa tabelazinha aí mostrando para vocês a função de algumas células de defesa. Eu não vou estar lendo e nem vou estar falando sobre cada uma delas, porque realmente eu não vejo necessidade de estar falando o nome dela e a sua função. Porque um dia, quando você veio comigo sistema imunológico, eu posso até falar sobre elas. Mas aqui em tecido conjuntivo, eu só quero demonstrar para você a existência dessas células. Olha, macrófago, monócito, mastócito, eosinófilo, basófilo. Os leucócitos eles podem também ser classificados como granulócitos e agranulócitos. Granulócito é porque vai ter grânulos no seu citoplasma, e agranulócitos é porque não vai ter esses grânulos.
Gente, é basicamente isso que eu quero que você saiba sobre esse tecido conjuntivo, certo? É um descarrego de informações, mas que algumas dessas informações aí podem estar presentes em sua prova, por isso que é importante que você conheça, beleza? Então, é isso daí. Tenho certeza que você notou tudo que estava nesses slides. Você viu as imagens, viu aí as diferenças das células, viu imagens de tecido. Então, basicamente era isso que eu queria que você soubesse sobre o tecido conjuntivo. Mas a motivação que eu tenho para dar para você hoje é que, olha só, não é fácil. Estudar não é fácil, é complicado, mas você está aí, você parou para estudar é porque você confia em você. Então, continue confiando em você, porque eu confio em você, tá bom? Se você tem alguma dúvida, comenta aí embaixo, debate comigo que a gente mata essa dúvida na mesma hora. Galerinha, valeu, foi boa!